Este é um vídeo diferente para o canal Zoe, A Vida é Hoje. Com 3 episódios, ele é mais longo que os demais, por ser uma produção especial. Ele mostra o drama de uma família que luta para continuar existindo. E o despreparo de todos em lidar com o autista severo. Mas também, é um vídeo que no fim mostra como você pode ajudar. Eu tenho tanto para falar que eu acho que se eu ficasse gravando aqui uma semana eu ia falar coisas sem me repetir. Eu sempre quis ser mãe, eu escolhi ser mãe, eu aceitei ser mãe. Eu só não achei que fosse tão difícil, porque infelizmente tem coisas que a gente não tem respostas, mas a gente precisa de soluções. Do Pedro eu sou mãe, eu sou advogada, eu sou cuidadora, eu sou psicóloga, eu sou saco de pancada, que é o mais triste. Beatriz Moreira. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem. A Beatriz, ela tem um filho autista. Um autista severo e com grandes necessidades, né? Implicações que hoje a gente não consegue ter um convívio social normal nem dentro da própria família. Conta pra nós a sua história. As minhas amigas falam assim, sonhei que você estava grávida de gêmeos. Meu ex-sogro estava em Rondônia na época, ligou para mim, você acredita que sonhei que você estava grávida de gêmeos? Aí minha amiga falava assim, não, mas você não é assim, você é elétrica, você está com sono, você está grávida. Eu falei, gente, vocês estão viajando, eu sempre me cuidei, imagina, anos de namoro, casada já, não é agora que eu estou planejando isso aí. Mas o Senhor já estava me preparando, estava todo mundo me preparando que eu ia ser mãe, e aí nunca dormi de tarde, naquele dia eu dormi de tarde. E aí eu tive um sonho assim assustador. Veio um anjo e falou para mim assim, olha, você vai engravidar, mas vai ser a única gravidez que você vai ter. Então, aquela coisa que você tem na sua gaveta, você joga fora se você quiser ser mãe, que não vai ter outra. Uma pílula do dia seguinte. E assim eu fiz. Eu joguei fora e continuei tomando comprimido, continuei levando a minha vida. E não é que eu engravidei. Lá pelos 6 meses, eu sentia que eles mexiam diferente, são gêmeos, né? O Pedro e a Heloísa, o menino e a menina. Eu sabia onde um ficava, outro ficava, conversei com a minha obstetra. Ela falou, não, isso é coisa normal. Eu falei, não, mas o batimento cardíaco é diferente, ele dorme mais. Que a criança tem uma época que chora na barriga, tem criança, ela soluça, tudo era diferente um do outro. E na época eu falei pro meu ex-marido assim, olha, um dos dois vai ser especial e eu acho que é a menina. E ele falou pra mim assim, eu não tenho nem carrinho quebrado, nem brinquedo quebrado. Se um dos dois for especial, o casamento acabou. Nossa. E assim foi. E aí chegou um ponto que eu ia tanto num médico aqui em Londrina, que um dia ele olhou pra mim e falou assim, ele tem síndrome do choro infantil. Quando ele fizer 1 ano vai parar. Eu cheguei em casa, não sabia se eu chorava ou se eu ria, eu optei por rir. Por que eu optei por rir? Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou ter que me fortalecer. E é uma coisa que ninguém sabe o que é. E aí eu já comecei a caminhada de procurar entender o que meu filho tinha. Só que quando eu ia explicar isso, como eu não sou uma pessoa assim, muito ignorante, as pessoas achavam assim, você tá querendo se aparecer, você tá querendo ser médica, vai estudar. Tem um médico aqui em Londrina que falou pra mim assim, se você aparecer no meu consultório mais uma vez, eu vou chamar a polícia. Eu não aguento mais você aqui. Meninos e meninas são diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E na época eu fui até o Ministério Público porque eu queria um diagnóstico pro Pedro e você não tinha diagnóstico nessa idade, não se dava, mudou muito de 14 anos pra cá. Você precisa de ter o laudo para você dizer o que a pessoa tem para ter um determinado tipo de atendimento. Quando eu fui correr atrás do laudo para o Pedro,
Não existia essa questão de fornecer um laudo para ele. No posto de saúde, o médico, eu que tinha que falar assim, doutor, o senhor tem que fazer assim, ó, uma guia referenciada para eu poder levar em tal lugar, para eu poder colocar ele lá no espaço escuta, porque é pelo SUS e tal. Só que tem médico que ficava muito bravo comigo, tipo, ai, como que você quer me ensinar? E tem médico que falava, não, eu vou te ajudar. Então, assim, eu fui trilhando esses caminhos. Tinha uma amiga que era advogada, ela foi atrás, né, pra gente conseguir um pré-laudo para ele, porque não existia laudo, não se dava laudo nessa idade. E aí eu comecei a ir atrás do Ministério Público. E aí eu fui deixando a Heloísa meio que de lado, porque fui só cuidando dele. O casamento acabou, voltei a morar com os meus pais. Aí, com 2 anos, eu coloquei ele numa escolinha particular. E aí, como ele colocava a mão nas fezes, acontecia algumas coisas, as mães fizeram um abaixo-assinado para eu tirar o Pedro da escola. Eu achava assim que se eu colocasse ele na escolinha, ele ter o estímulo de ver outras crianças, né, típicas, né, ditas normais, isso ia ser um bom estímulo para ele. Ditas normais, né? Eu tenho uma fala que eu falo para todo mundo, que todo mundo tem TAC, TAC. Tem alguma coisa ou algumas coisas, né? Ninguém é normal nessa vida. Né? O que é normal? E não existe, as pessoas têm que sair da caixinha, ninguém é normal. E se fosse normal, o mundo ia ser muito chato, né? Coloquei ele numa escolinha e comecei a levar ele em terapias. Com 2 anos e meio, porque antes não tinha atendimento tão precoce. Fizeram um abaixo-assinado para eu tirar o Pedro da escola. E aí eu tirei. Comecei a correr atrás para ele ir para o ILES. O Pedro sempre foi muito difícil, ele queria morder as crianças, né? Então um dia eu cheguei lá, ele estava amarrado numa cadeira e ficava amarrado na cadeira, chegava a dormir lá assim, ó, tombadinho, com o bracinho, a mãozinha amarrado na cadeira. Eu falei, não, mas não é isso, né? Não é isso. Uma coisa é você colocar ele na cadeira para ele ficar quieto, outra coisa é ele ficar imóvel. Então, assim, na verdade, o Pedro foi uma criança que foi difícil para todo mundo lidar. Eu de verdade, eu assim, não fico condenando todo mundo. Só que o que me entristece é as pessoas não saberem lidar e acharem uma coisa assim, eu vou neutralizar ele, ponto. Aí, na época, eu tomei conhecimento do COL, que atende especificamente crianças autistas. Então, lá ele fazia TO, psicopedagoga, tinha aula, tem natação lá dentro. Então, assim, dentro de Londrina é um lugar melhor para uma criança com autismo. Você sabe que a criança ela é obrigatória a ir até a escola até os 15 anos, né? E aí o que acontece? A gente vê as escolas, mesmo as especiais, tá? Eu ouvi isso. Ah, mas você sabe que ele é obrigatório ir para a escola até tal idade, né? Ah, você acha que está compensando você mandar ele para cá? Então, se nem o lugar que é específico para atender quer atender, e aí chega uma hora assim que você cansa, sabe? Você cansa de ter que impor seu filho para o mundo. As leis vão mudando para elas colocarem a pessoa assim como um estado autístico, como se ele não fosse autista, ou para ele ser diagnosticado posteriormente. Enquanto isso, você tem atendimento do SUS ou não? O SUS, para começar, você tem aí uma gama de 25 atendimentos. Vamos supor lá, vai fazer terapia ocupacional. A criança vai ter 25 atendimentos e vai ter alta. Ele não tem que ter alta, ele vai ter atendimento pro resto da vida. Aí ele vai ter progressão ou não. E aí que tá. Aí as instituições que são mistas, né, que são OSCIPs, que tem verba própria e do Estado, da Prefeitura, elas têm que fazer um atendimento para o público externo da escola, da instituição, e tem que fazer rodízio. Só que esse rodízio é nocivo, porque a criança apresenta um avanço, não importa que avanço que teve ou estabilidade. Aí o que acontece? Passou esses atendimentos, ele vai para o fim da fila de novo. Aí vai demorar para ser atendido outra vez. Eu tenho que chegar num lugar, a pessoa tem que ter consciência que a criança autista, a grande maioria, não sabe esperar. Então, por exemplo, se você tem um atendimento de 30 minutos, você tem que ter um atendimento de 30 minutos, 10 minutos de intervalo, porque se ele chegar lá e o cara atrasar meia hora, ele não se aguenta. Então, por exemplo, se eu vou submeter meu filho a um estresse para poder ter um atendimento, esse atendimento não vai ser interessante porque ele já vai estar estressado,
E aquilo que era para ser benéfico acaba sendo maléfico. Existem 500 medicações, acho que eu já passei por todas. As medicações para as crianças autistas, tem várias medicações que são mais populares, mas não são medicações para autismo. É medicações para depressão, para esquizofrenia, epilepsia, enxaqueca. Muitas medicações que causam um efeito positivo no comportamento, no estado da criança TEA, autista, mas não existe uma coisa específica. Portanto, na rede pública não tem. Aí o que acontece? Você vai, medica, o Pedro vai tendo resistência para medicações. Teve efeito rebote, teve uma hepatite medicamentosa, ele teve um priapismo causado por medicação. Você sabe o que é priapismo? Quando você tem uma intoxicação com elevação da pressão a ponto de ter uma ereção que não abaixa, com risco de amputação peniana. Tá? Foi feita uma drenagem no pênis dele. Tenso, né? Arrancou os dentinhos, né? Se machucou 500 vezes, machucava a gente. O Pedro não fala, ele usa fralda. Ele tá no momento agora que ele não quer usar fralda, ele só quer ficar nu dentro de casa. Você coloca a roupa, ele rasga. Ele coloca a mão nos órgãos genitais, fica manipulando o dia inteiro, pega no cocô. Ele tem um banheiro só pra ele. Ele vai lá no banheiro dele ou vai no quintal, porque antes ele passava na casa inteira. Ele não é fonético, porque ele é verbal. Verbal não é você ter ação, ele sabe dizer o que ele quer. Ele pega sua mão, que é mão mecânica, e mostra o que ele quer. Até pra uma pessoa estranha. Ele consegue demonstrar o que ele quer. Se ele quer tomar um banho, se ele quer tomar uma água, se ele quer tomar suco, se ele quer leite. Ele consegue separar essas coisas. Porém, ele quer ficar nu o dia inteiro. Ele usa fralda ou não. Ele não consegue se adequar. Ontem o Pedro acordou e não dormiu até a hora que eu saí de casa. Era 7h30 da manhã, ele estava acordado, nu, correndo pela casa. Eu chego em casa e falo assim: oi pai, tudo bem? Fez cocô? Como que tava o cocô? Ele machucou alguém? Ele bateu? Se machucou? Ele dormiu? Quantas horas ele dormiu? Onde? Porque eu trabalho. Eu vou trabalhar triste e volto para casa mais triste ainda. Que daí eu vou, imagina, eu tô ensinando uma criança a ler, tô ensinando uma criança a fazer alguma coisa, a mãe da criança vem falar: você fez isso, você tem paciência, como que você faz isso? Eu não consigo fazer com meu filho. Não consigo. Eu tenho pós-inteia, eu trabalho como auxiliar de criança especial, eu não consigo fazer 1/3 do que eu faço para os outros pro meu.